Sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana em Vila Norma, fica em São João de Meriti, e também sou missionário da APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, sendo designado com a minha família para Angola. E Angola é um lugar maravilhoso, eu tenho muita alegria em poder servir ao Senhor naquele país, a nossa igreja. A gente diz nossa igreja porque é uma igreja presbiteriana, mas não é uma congregação brasileira. É uma igreja nacional, com 40 anos de existência, já tem em torno de 85 pastores, 95 igrejas, 2 seminários teológicos, 2 escolas, uma farmácia popular, e agora estamos construindo lá no sul de Angola uma espécie de cozinha que nós tratamos aqui no Brasil como uma espécie de um restaurante. O evangelho tem avançado no país, em larga escala, os angolanos estão se convertendo quase em massa, inclusive Deus também tem realizado uma grande obra em muitas aldeias, e mais recente, tem mais ou menos uns 4 meses, uma etnia chamada Khoisan, que é uma das primeiras etnias de Angola e uma das mais antigas do continente africano, já estão quase extintos, mas o Senhor levou também a palavra até eles, e grande parte dessa comunidade também se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo. E Angola, e principalmente a Igreja Presbiteriana, carece das nossas orações. Orem pelos angolanos, orem pela Igreja Presbiteriana lá, e também orem por mim, pela minha família, nesse processo de ida e o período também que estaremos ali, que só o Senhor já tem reservado para nós. Queridos irmãos, abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, faremos a leitura dos versos 6 até o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 6 a 8. Normalmente nós pregadores perguntamos ao pastor quanto tempo nós temos para a mensagem, mas deixa eu rapidamente contar uma história, porque numa última vez que eu fiz, eu recebi assim uma informação um pouco diferenciada da qual estou acostumado. No meu primeiro culto lá em Angola, cheguei na igreja às 8h30 da manhã. Cheguei atrasado no culto com o pastor da igreja. O culto havia começado 8 horas da manhã. E eu, na ocasião, era o mensageiro do culto. E vocês sabem como é que é o culto africano. Muita dança, muito louvor, muita adoração. E o povo cantando, dançando. E eu olhava o relógio, deu 9 horas, deu 10 horas, deu 11 horas. E o pregador ainda não havia me anunciado, quer dizer, o pastor da igreja. Deu meio-dia e também não. Quando deu 1h da tarde, não estou enganado nas horas não, tá? 1h da tarde, ele disse assim: o pastor Narciso vai pregar, ele veio do Brasil. E eu já, aquelas horas todas no culto, perguntei: pastor, quanto tempo eu tenho? E ele olhou no fundo dos meus olhos e disse: você tem 2 horas, 1h da tarde. E eu, assustado, mesmo semblante que vocês fizeram, e ele olhou para mim e disse o seguinte: mas fique tranquilo, se precisar de mais tempo, pode acrescentar mais 1 hora. Eu não fiz, meus irmãos. Preguei 40 minutos. Devolvi a mensagem 1h40 da tarde. Uma irmã da SAF se levanta, começa a cantar na língua Kikongo. Depois toda a SAF acompanhou e eu pensei: tudo bem, é o pós-lúdio. E depois o pastor vai chamar a Casa Ordem, vai orar, impetrar a bênção e nós vamos embora. Depois que a SAF cantou, os adolescentes levantaram e cantaram. Depois a mocidade. Depois os homens. Eu já sentei novamente. E aí deu 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Quando deu mais ou menos umas 4h20, o pastor disse: meus irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos orar e vamos embora. Mas fiquem tranquilos, nós estamos no Brasil. Lá os cultos duram de 6 a 8 horas. Aqui nós temos um culto um pouquinho menor. Mas o pastor já disse que eu tenho também aqui 2 horas para compartilhar com você. Esse é só o tempo para você achar o texto aí. Então, diz assim a palavra do Senhor: mesmo assentados, a nossa reverência será na leitura atenta da palavra do Senhor, que nos diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Assentados, vamos mais uma vez orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença santa,
E após, ó Deus, esse momento de louvor, de adoração ao Teu nome santo, nos debruçamos, ó Pai, para ouvirmos aquilo que o Senhor já preparou para nós. Fala aos nossos corações, ó Deus, é o desejo da Tua igreja, tão somente ouvir a Tua voz santa. Nos colocamos diante dela, porque a Tua palavra, Pai querido, ela é fiel, ela é infalível, Pai querido, ela é regra para a nossa conduta, Senhor Deus, diante dos homens e também sobre esta terra. Ilumina-nos, ó Deus, e fale aos nossos corações nesta hora. Assim nós te louvamos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é bem conhecido por todos nós. Ele é uma continuação de um outro texto já escrito por Lucas, né? Me refiro ao seu evangelho. Podemos pegar esses dois livros aqui e termos como um único livro, né? Então, Atos é o segundo volume do evangelho que Lucas havia escrito. E o que Lucas ele traz aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Aquilo que ele também compartilhou no seu evangelho. Ele olha para Cristo, ele compartilha tudo aquilo que Cristo havia ensinado, aquilo que ele tinha realizado. É claro que quando nós olhamos a partir desse texto, no verso 6, me parece, olha aí no versículo 6, talvez você também vai perceber isso, parece que a escatologia dos discípulos estava contaminada com alguns equívocos. Eles estavam procurando, assim como nós fazemos hoje, olhar para o futuro, especular o que vai acontecer com a igreja do porvir. Então Jesus ele corrige esses homens, mostrando que essa tendência para a marcação de datas para o futuro, para saber o que vai acontecer no futuro da igreja, o que vai acontecer com a terra, permitam-me a expressão, é uma grande tolice. Porque nós devemos nos concentrar no presente. O futuro pertence ao Senhor. E graças a Deus, o Senhor já tem um futuro reservado para cada um de nós. E um futuro glorioso, um futuro vitorioso, porque já foi conquistado por Cristo na cruz. Então o nosso papel, meus irmãos, não é especularmos o que vai acontecer no futuro, mas conforme Jesus faz aqui, nós devemos olhar para o presente. E Jesus, quando ele começa a conversar aqui com os discípulos, pelo menos é isso que parece que Lucas está apresentando aqui, Jesus ele vai direcionar o olhar dos discípulos para a obra da evangelização. E aí quando nós chegamos no verso de número 8, olha aí na sua Bíblia, parece que Jesus ele direciona o olhar dos discípulos para a obra missionária, porque é o próprio Cristo que vai apresentar um esboço daquilo que os discípulos deveriam fazer. Então, meus irmãos, o período da missão, o período de testemunharmos Cristo, um período de nós anunciarmos para as nações quem é aquele na qual nós cremos, vivemos e nele encontramos esperança, é no presente, meus irmãos. Então, ao invés de ficarmos preocupados com tempos, com épocas, devemos hoje nos dedicarmos em anunciar o evangelho que se chama Cristo. E aí talvez os discípulos preocupados, como deveriam fazer, talvez ainda que tivessem andado com Cristo, dormido com Ele, experimentado muitos sinais e prodígios oriundos dele, ainda estavam tímidos. Talvez não tinham as palavras certas em suas bocas, talvez não gozavam das estratégias para atrair homens e mulheres para o reino. Então o Senhor Jesus Cristo naquele momento disse que eles seriam revestidos com o poder do Espírito Santo. Para o quê, meus irmãos? Está aí no texto. Para serem testemunhas. E me chama muita atenção quando Lucas narra essa palavra de Cristo, porque isso nos mostra que o que é necessário para pregar o Evangelho, o que é necessário para ser uma testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns pensam que basta apenas ter o intelecto, outros pensam que talvez seja importante ter uma força de vontade para fazer, outros pensam ser necessário eloquência humana. Nada disso terá qualquer valia se sobre nós não for derramado o Espírito Santo, meus irmãos. E é isso que Lucas narra aqui. E me chama muita atenção que quando ele fala sobre poder que vai ser derramado pelo Espírito Santo, na Bíblia nós temos pelo menos duas palavras em que no seu termo original ela vai ser usada para expressar essa palavra poder. A primeira palavra é exousia e a outra palavra dinamis. A primeira se refere a governo. E nós conhecemos muito bem isso, governo, autoridade, mas a outra palavra se refere a habilidade e força. Curiosamente, meus irmãos,
ainda que a igreja tenha habilidades, ainda que a igreja tenha autoridade, quando nós olhamos essa palavra que Cristo trouxe, narrada aqui por Lucas, o poder que a igreja recebeu não é político, não é humano, mas é o poder dado pelo Espírito Santo para nós testemunharmos Cristo aos confins da terra. E quando nós percebemos isso, entendemos a beleza desse evangelho, nós percebemos que a proclamação dessa mensagem não tem nada a ver comigo ou com vocês. Não tem nada a ver com o reverendo Anderson, não tem nada a ver com os missionários, não tem nada a ver com a igreja na Tijuca, tem a ver com o próprio Deus. E eu sempre digo para os meus irmãos missionários lá na PMT, que Deus ele não precisa de nós. Deus ele não precisa da minha família lá em Angola. Deus ele durante esses 58 anos em que ele se estabeleceu neste lugar proclamando o seu reino, ele também não precisou de nenhum de vocês. E ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra para mover tudo aquilo que é necessário para que todo pecador se arrependa e caia prostrado de joelhos, reconhecendo que ele é santo. Deus ele poderia ter movido a corte celestial, ele poderia ter chamado anjos, arcanjos, serafins para fazer essa obra, mas ainda assim ele não o fez. Aprove o Senhor Jesus Cristo chamar a nós, homens e mulheres, pessoas desqualificadas, pecadores, é claro, salvos pela graça do Senhor, para sermos os portadores dessa mensagem abençoadora que tem o poder de trazer vida para aquele que está morto em seus delitos e pecados. E quando nós olhamos, meus irmãos, essa grande graça e dádiva que o Senhor Jesus Cristo nos dá, precisamos entender que privilégio. Deus ele nos convida para nós nos assentarmos nas primeiras fileiras, em primeiro lugar para sermos testemunhas oculares daquilo que ele tem realizado em nosso meio, em nossas vidas, através de nós e apesar de nós. E ele também nos chama para nós sairmos e testemunharmos apontando para aquele que tem o poder para salvar. Quando nós olhamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, não sei se você já percebeu, mas a palavra testemunha é a palavra-chave desse livro. Essa palavra ela aparece pelo menos 29 vezes em forma de substantivo ou verbo. E você, é claro, sabe muito bem que uma testemunha é alguém que relata aquilo que viu, é alguém que relata aquilo que ouviu, é aquele que também está pronto para dar a sua própria vida para testificar aquilo que viu e ouviu. Por isso que a palavra testemunha, também no grego, ela faz correspondência com um outro termo que conhecemos bem, que é o termo mártir. Significa, meus irmãos, de sorte, que ser testemunha, numa disposição íntima de proclamar, de anunciar, de viver o evangelho, de se entregar a Cristo, de viver para Ele com integridade, pode nos levar a sacrificarmos a nossa própria vida. E quando nós olhamos, meus irmãos, esse belíssimo chamado, essa rica oportunidade que Deus ele confere a cada um de nós, a igreja aqui na Tijuca nesses 58 anos, na minha vida e agora nesse novo direcionamento, indo para Angola, e na vida de cada um dos irmãos e também dos irmãos lá na igreja de Nova Vida, Nova Vida ou Vida Nova? Nova Vida, lá em Piedade. É o privilégio que o Senhor nos dá para sermos testemunhas para Ele. Mas antes de nós analisarmos esse chamado de sermos testemunhas, eu gostaria de especular alguns pontos aqui para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, para que você se torne uma testemunha de Cristo, não apenas recebendo e vislumbrando a sua graça, mas também compartilhando aquilo que Ele tem realizado, você precisa sair da especulação para a ação. É o que o texto nos mostra aqui. E quando nós olhamos logo no capítulo 1, me parece, volto a dizer, que os discípulos estavam perdendo foco daquilo que certamente era de vital importância para a igreja. Eles estavam preocupados, é o diálogo que Lucas narra aqui, iniciando-se no verso 6, sobre quando Jesus voltaria para restaurar o reino a Israel. E Jesus, ele logo começa a conversar com eles que isso não competia a eles. Meus irmãos, muitos crentes hoje estão assim, perdendo um tempo em assuntos secundários demais, gastando energia em áreas que não compete a eles realizarem,
Crentes que às vezes tentam até ajudar o Espírito Santo a fazer o seu trabalho. E eu sempre digo para os meus crentes lá na igreja: olha, não precisa ensinar Deus a fazer o seu trabalho, porque Ele sabe muito bem o que Ele já está realizando. Você precisa compreender o seu lugar no reino. Você precisa se engajar naquilo que Deus deu a você. Você precisa verdadeiramente se entregar e ter o deleite para viver na presença santa desse Deus misericordioso e gracioso, que além de nos salvar, nos dá a oportunidade de falarmos dele. Meus irmãos, volto a repetir, sabemos muito bem que o nosso futuro está guardado, reservado em nosso Senhor Jesus Cristo, mas a nossa responsabilidade é com o presente, e nesse presente é o que Lucas narra aqui. Nós precisamos entender que hoje Deus ele está nos chamando para testemunharmos tudo aquilo que Ele tem realizado em nós. Meus irmãos, nenhuma outra religião desfruta daquilo que nós vivemos no cristianismo. O cristianismo é a religião da alegria. O cristianismo, meus irmãos, é a religião em que nós anunciamos a esperança. Porque quando nós pregamos Jesus Cristo, nós dizemos para os homens que mesmo que a morte os encontre, eles estarão com Cristo vivendo eternamente. Quando olhamos para todas as outras religiões, com todas as suas lideranças, todos os seus ícones, todos eles estão sepultados e os seus restos mortais podem ser encontrados até o dia de hoje. Mas nós anunciamos, não um Deus que estava vivo e que agora está morto, mas nós anunciamos um Deus que morreu numa cruz, mas que ressuscitou para salvar aquele que está de pé, mas que ainda não sabe que está morto. Essa é a beleza, meus irmãos. E quando nós devemos fazer? Lucas diz aqui, devemos fazer hoje. Mas um outro ponto, meus irmãos, que precisamos nos lembrar. Esse chamado, ele continua sendo urgente. Esse chamado, ele continua sendo necessário. Jesus Cristo em seus dias já havia dito que os campos estavam brancos, que a seara era grande demais e que haviam poucos trabalhadores. Essa ainda é uma realidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, porque muitas nações estão sendo alcançadas, muitas etnias no continente sul-americano, no continente africano, no sudoeste asiático, no Oriente Médio, estão sendo alcançados. Mas ainda há muitos homens e mulheres, meus irmãos, que precisam ouvir. E conforme nos diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o chamado para irmos até os confins da terra, ele ainda está em vigor. Quando Lucas trabalha isso aqui no texto, é a primeira vez que eu olhei para esse texto, eu pensei, os nossos horizontes precisam ser ampliados. Reverendo Anderson ainda há pouco falava sobre a vanguarda dessa igreja, que há tantos anos atrás já tinha uma transmissão de um culto. Hoje temos tanta tecnologia à nossa disposição. Eu transmito o meu culto lá em Vila Nova, e eu tenho uma irmã que está lá no Japão, e ela, de maneira simultânea, ela assiste a transmissão do culto sendo transmitido do outro lado do mundo. Quantas pessoas estão ao alcance de mensagens que nós enviamos pelo WhatsApp? E às vezes até com os angolanos, quem diríamos nós que já estamos com um pouco mais de experiência, né, com um pouco mais de quilometragem, nunca poderíamos imaginar de pegar um telefone e clicar e ver uma pessoa numa chamada de vídeo do outro lado do mundo. Meus irmãos, temos que contagiar as nossas igrejas para anunciar o Evangelho com todos os recursos que temos à disposição. Eu digo para as minhas crianças lá na igreja, vocês precisam anunciar o Evangelho para outras crianças, os adolescentes para outros adolescentes. E lá no meu contexto, na Baixada Fluminense, que é o outro contexto, eu digo para as adolescentes lá, enquanto vocês perdem tempo no TikTok, com dancinhas, enquanto vocês ficam no Instagram com coisas que não trazem edificação, usem esse canal para a promoção da glória de Deus, para anunciar o reino, para produzir conteúdo para que todas as pessoas possam acessar e ter ali nesse conteúdo uma palavra de esperança. E eu me recordo, queridos irmãos, de John Wesley, um grande avivalista, escrevendo no seu diário, ele ampliou o seu horizonte, entendendo que a sua igreja, que o seu lugar de atuação não era apenas a sua comunidade, a sua paróquia. E ele escreve no diário dizendo o seguinte: a minha paróquia é o mundo.
E você, meu irmão e minha irmã, de dentro da sua casa, com um simples smartphone na mão, você pode trazer uma mensagem poderosa que pode percorrer o mundo inteiro. E nós não sabemos, mas aquele que tem o poder para salvar, pode realizar o impossível na vida daquele que precisa crer e ser transformado pelo poder do Evangelho. E quando eu olho para essa frase de John Wesley, é claro, o que ele queria dizer? A minha paróquia é o mundo. Ele queria dizer que em qualquer lugar que ele estivesse, ele julgava adequado, correto e sagrado dever declarar a todos que estivessem desejosos de ouvir as boas novas da salvação. É muito bom, meus irmãos, falar do Evangelho quando estamos na igreja. É muito bom falar do Evangelho quando estamos com outros crentes. Mas o desafio é falar do Evangelho para o seu vizinho. O desafio é falar do Evangelho para aquele que está dentro da sua casa e talvez desviado dos caminhos do Evangelho. O desafio é anunciar o Evangelho, mesmo que sejamos odiados por isso. Não se preocupe que vão olhar para você como um louco, como uma louca, como alguém que está ali habitolado na religião, como eles dizem. Nós temos esse compromisso e Deus, Ele nos chamou para sermos testemunhas dEle. Precisamos, meus irmãos, não no futuro, precisamos hoje nos envolvermos nessa obra missionária. Missionário, é claro, tem aquele sentido daquele que é enviado, mas talvez o Senhor Jesus Cristo enviou você para ser um missionário na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sua faculdade. E é nesse lugar que Deus quer usar você, para que o reino dele seja conhecido para aqueles, é claro, que ainda não desfrutam dele. E o último aspecto, meus irmãos, que eu queria compartilhar nesse chamado para ser testemunha. Você precisa entender o seguinte: ao sermos chamados para sermos testemunhas, precisamos ter o entendimento que a morte poderá ser o resultado desse convite. Precisamos estar prontos para morrer por Jesus Cristo. Lembra que eu disse que a palavra testemunha faz uma correspondência com a palavra mártir? Quem eram os discípulos? Eles eram testemunhas, meus irmãos. Eles haviam presenciado um fato glorioso. Não apenas a vida de Cristo, não apenas os seus ensinamentos, não apenas as suas palavras inspiradoras, não apenas as suas ações inesquecíveis, mas eles testemunharam o maior fato que já aconteceu sobre essa terra. Eles testemunharam a ressurreição de Cristo. E essa notícia, meus irmãos, precisava ser anunciada. Essa notícia, ela precisava percorrer por todos os confins da terra. Eles entenderam isso. E eles pagaram o preço. Eles sabiam que a morte seria o presente que eles receberiam. A morte seria o troféu por esse trabalho, mas todos eles estavam prontos para isso. Eu converso muito com alguns pastores, em especial o reverendo Nilson, nosso amigo, Nilson Santos, e eu converso muito com ele dizendo que a igreja hoje não está pronta para isso. A igreja não está pronta para viver e nem para sofrer por Cristo. E quando nós olhamos para a história da igreja, desde o primeiro século até os dias atuais, hoje é o momento que nós percebemos a igreja com mais fragilidade. A igreja que reclama de tudo, a igreja que não está acostumada com nada. Tudo nos incomoda. Tudo que mexe com o nosso conforto, tudo que mexe com o nosso bem-estar, nós já queremos deixar de lado. E então, meus irmãos, quando olhamos para essa igreja e fazemos uma leitura na linha do tempo da igreja cristã até o ano de 2025, a perseguição sempre esteve presente na igreja. Mas hoje eu vejo as igrejas assustadas. Ai, pastor, você viu o que aconteceu? Sempre falou para mim, né? Ai, pastor, viu o que está acontecendo lá no Paistal? Eu falei, vi, minha irmã, que bênção. Graças a Deus que o missionário lá foi morto, foi perseguido. Significa que ele não cedeu. Significa que ele foi testemunha até o fim. Significa que o nome de Cristo foi glorificado. Mas nós ficamos assustados, aterrorizados. Temos medo daquilo que o Evangelho já trará para nós. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que nós já seremos inimigos do mundo somente pelo fato de sermos servos de Cristo. Não tem outro caminho. Então, se você não quer sofrer, se você não quer abnegar aquilo que talvez traga grandes alegrias para a sua vida,
se você não quer experimentar as agruras que o ministério nos confere, talvez você deva procurar outra coisa para fazer da sua vida, mas o seu lugar não é como testemunha, porque testemunha implica em ser mártir, e ser mártir, é claro, implica no sofrimento e, numa última instância, a morte. Quando nós olhamos a igreja primitiva, aqueles nossos primeiros irmãos, a perseguição, meus irmãos, varreu aqueles homens e mulheres. Eles foram presos, torturados, perderam as suas terras, muitos foram mortos, mas todos eles morriam com alegria, porque entenderam a beleza e a nobreza dessa missão que eles carregavam. Eu estava, alguns meses atrás, olhando uma lista de perseguição que normalmente é anunciada lá pela Portas Abertas, que é uma agência que os irmãos conhecem, que cuida dessas estatísticas de como está a perseguição aos cristãos no mundo. E eu separei alguns dados aqui que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que foi relacionado de outubro de 2022 a setembro de 2023. E nesse período de um ano, há 2 anos atrás, nós tivemos mais de 5.000 cristãos mortos. No mesmo período, tivemos 14.600 igrejas destruídas. No mesmo período, 4.100 cristãos presos ou condenados sem julgamento. 3.900 cristãos sequestrados. 3.200 vítimas de violência sexual ou casamento forçado. 43.000 cristãos sendo abusados de maneira física ou psicológica. 27.000 ataques a casas e negócios de cristãos. E 296.000 cristãos que foram forçados a abandonarem as suas casas e também o campo missionário. Quando eu olho para essas estatísticas, sabe o que elas me mostram? Lembrei agora de um repórter aí, o Tadeu Schmidt. Nada, mas deixa eu te explicar. Isso sempre aconteceu. Isso sempre vai acontecer. Mas é promessa de Cristo. Nada poderá impedir o avanço da igreja. Quando nós olhamos desde o contexto local e as igrejas sendo plantadas no mundo, eu não tenho dúvida que nesses 58 anos, muitas lutas aconteceram. Muitos problemas se levantaram. Mas a igreja continua de pé, meus irmãos. Lembra do que eu disse lá atrás? Porque o poder da igreja não é político, não é intelectual, não é uma autoridade humana. O poder da igreja é espiritual. E esse poder foi conferido pelo Espírito Santo para sermos testemunhas dele, na igreja e também fora dela. Nada poderá prevalecer contra a igreja. Não adianta prenderem missionários lá na Argélia, outros se levantarão na Mongólia. Não adianta enforcarem missionários lá no Irã, outros se levantarão na China. E essa dinâmica tem acontecido em todo o tempo. E eu me recordo, meus irmãos, de um grande pensador, um teólogo africano, Tertuliano. E numa certa feita ele disse o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Não adianta encerrar ou derramar o sangue dos cristãos, porque novos cristãos se levantarão, se unirão a essa grande nuvem de testemunhas e continuarão anunciando o reino de Deus, meus irmãos. É esse privilégio que Deus concedeu a cada um de nós, meus irmãos. E ainda que a perseguição, talvez aqui no Brasil, seja mais branda, seja mais intelectual, eu já tive vários canais meus de YouTube, de Instagram, bloqueado, cerceado, denunciado. Não há problema. Amanhã o canal volta, talvez você possa até ser preso ou ser perseguido por alguém. Tudo isso sempre aconteceu, meus irmãos. Mas, quando nós olhamos para a história, os arautos do Senhor, eles nunca se intimidaram, nunca recuaram em responder com fidelidade a esse chamado que Deus nos fez para sermos testemunhas. E eu quero já concluir essa mensagem trazendo um rápido alerta aos irmãos que eu tenho feito em algumas igrejas. Infelizmente, nós temos uma visão muito equivocada também dos missionários. E às vezes, quando eu vou em alguma igreja, o pessoal, ai pastor, você vai para Angola, ai pastor, coitado, pastor, como é que está a sua família? Ai pastor, lá tem malária, não pode beber água na torneira que tem cólera, tem febre tifoide, ai pastor, tem milícias armadas, tem isso e tem aquilo e tudo mais. E aí às vezes parece que a pessoa, ao invés de dizer, não pastor, vai lá, é como se estivesse dizendo o seguinte, não pastor, não vá, porque a sua vida aqui está boa demais.
você é professor no seminário, é coordenador de curso, é pastor na igreja, tem isso e aquilo. Meus irmãos, os missionários não são coitadinhos. E às vezes os missionários são tratados como alguém que largou uma vida boa no Brasil para sofrer no campo. Vida no campo não é sofrimento. É claro que o sofrimento pode vir, mas se o sofrimento e a morte for por causa do Evangelho, que ele venha, meus irmãos, porque testemunhar o Senhor Jesus Cristo é exatamente o chamado que Cristo trouxe para todos nós. E nesse cumprimento da missão, todos nós já sabemos, a morte é o resultado. E curiosamente, lá na PMT, na nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, quando nós já assinamos o contrato, duas grandes verdades nós já sabemos: o risco da missão, e também sabemos que se nós morrermos no campo, o corpo não será transladado para o Brasil. Seremos enterrados lá no campo. Mas, meus irmãos, não importa, porque quando nós olhamos para a Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz que a morte para o cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, capítulo 1, verso 23, ele nos diz que morrer para o cristão é partir dessa vida para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Lá em Apocalipse, capítulo 14, verso 13, o texto nos diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados porque descansam das suas fadigas. Meus irmãos, a nossa esperança consiste nisso. E é essa esperança que nós anunciamos ao pregarmos o Evangelho. Que mesmo que a morte venha nos alcançar, e alcançará a todos. Eu sempre digo lá na igreja, quando a morte nos alcançar, nós não estamos caminhando para o vazio do nada. Não estamos saindo dessa vida para ficar aí como almas penadas, e tem pessoas que acreditam nisso. A Bíblia diz que quando a nossa vida se encerra aqui, imediatamente nós nos encontramos com o Senhor. É essa mensagem que a igreja carrega. É essa esperança que nós anunciamos. É esse testemunho que nós precisamos dar. Então não tem o menor sentido para aqueles que são chamados para testemunhar essa grande obra que Cristo fez por nós e o pendor da nossa esperança, que é, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos quando a morte nos encontrar. Nós não tememos a morte, porque para o crente a morte é o ápice da vida cristã. Eu costumo também dizer lá na igreja, quando morremos, é simplesmente passar por um portal de mãos dadas com Cristo, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Mas não é deitado na rede tomando água de coco, não. Lá no céu é trabalho, é adoração, é louvor, é proclamação daquele que é santo e digno de ser exaltado. E nós que desfrutamos dessa promessa, não podemos guardar apenas para nós. É promessa para nós, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, e para todos quantos o Senhor quiser alcançar. Queridos irmãos, tem muitos irmãos aí, sim, que estão morrendo no campo. Mas eu volto a dizer, eles não estão caminhando em direção ao desconhecido, mas estão caminhando para junto a Cristo e para o lugar que já foi preparado para todos nós. Então, se você tem uma pessoa querida, se você tem aquela pessoa que se diz, pastor, olha, ele é joia, ela é maravilhosa, só falta Jesus. É essa pessoa que você deve trabalhar. É essa pessoa que você deve anunciar o reino. Mas não fique afobado nem afobada. Testemunhe. Compartilhe o Evangelho. E deixe o Espírito Santo agir, porque Ele sabe muito bem como trabalhar nos corações. Mas o resultado é glorioso. Porque somente o Evangelho tem o poder de trazer o morto à vida e vida com abundância. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.